acontecendo aqui? A gente está enchendo o nosso corpo da palavra do Espírito. Porque muitas vezes a gente passa na maratona. Eu maratonei Stranger Things. Eu estou contando o segundo tempo, a continuação. E quando a gente quer para as coisas da carne, a gente está desperto, a gente desperta. Então, alarga a tua tenda, porque agora a gente muda o ciclo para um novo tempo de enchimento do Espírito. Amém? Estenda suas mãos para a vida do pastor Carlos. Pai, nós te rendemos graças pela vida do teu filho, que tem sido um valente, um guerreiro do Senhor, que tem, Senhor, atuado de forma tão poderosa lá naquele bairro. Pai, nós oramos que a tua presença já está sobre ele, mas de uma forma poderosa, ative e toque cada um dos meus irmãos. Cada um possa ser revestido de poder e de graça. E Deus, nós clamamos ao Senhor, libera a ordem aos teus anjos para nos... Espírito Santo, a casa é tua, pode falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz, queridos. Você pode ficar só um minutinho agora comigo em pé? Só um minuto. Aleluia. Feche seus olhos. Oh, sim, Jesus. Como é bom estar nesse lugar, Senhor. Você pode liberar uma palavra de gratidão nesse momento? Aleluia. Obrigado, Pai, pela presença do Teu Espírito nesse lugar. Obrigado, Pai, pela influência da Tua presença, que não é emoção, não é utopia, não é uma fantasia, mas é o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça, o Teu favor. Aleluia. Te rendemos graças, Espírito Santo. O Senhor não é um terceiro Deus júnior, mas o Senhor é um Deus que habita dentro de nós. Obrigado porque o Senhor desejou habitar em nós. Por isso nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Reverenciamos a tua presença. Porque o Senhor é o nosso único consolador. O Senhor é o único que nos encontra quando ninguém consegue mais. O Senhor é o único que visita-nos aonde ninguém consegue ir, o mais profundo. E por isso que essa presença que nós exaltamos tanto, que é a tua presença. Queremos ser embriagados. Obrigado pela limpeza, pela purificação. Mas agora, Espírito Santo, pedimos, muda a chave. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, amados. Queridos, aproveite. O Anderson falou algo aqui na palestra pela manhã. O que aqui foi um cenário antes de vocês chegarem. Sabe, queridos, a gente não pode deixar a influência natural ser mais forte do que a influência do sobrenatural de Deus. Quem sabe a nossa geração ainda não está vivendo tanto quanto deveria viver, porque ainda nós não estamos atentando para o mover do Espírito Santo. Eu queria nessa tarde, querido, chamar a tua atenção. Eu tenho plena certeza que eu e você somos a geração que antecede o arrebatamento. Se você estiver dormindo, eu vou falar de novo. Eu e você somos a geração que antecede o arrebatamento. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que eu e você vamos tocar fogo nessa nação. Eu e você seremos a ferramenta na mão de Deus
para que outros possam ver que Deus é poderoso, que Deus opera, que Deus não deixou de fazer o que Ele fazia na antiga aliança, na nova. E vou te dizer, se na nossa Bíblia tem a antiga aliança, que é a partir de Gênesis até Malaquias, se tem a nova aliança, iniciando nos evangelhos, eu quero que você entenda, em mim e você está sendo escrita uma nova história. Agora, queridos, como é que podemos influenciar uma nação? Como é que podemos ser pessoas que influenciam? Queridos, nós estamos vivendo muitas vezes agora a apostasia, pessoas deixando de crer no mover do Espírito. Mas eu sei que você, durante esse pouco tempo que está aqui, já pode perceber que o Espírito Santo, ele é algo, é um ser, é o Deus que habita em nós, mas ele não está, como alguns dizem, calado. Ele está atuando, ele está se movendo, ele está falando e ele está fazendo aquilo que lhe apraz. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Queria construir em você uma plataforma nessa tarde. Pastor, como assim uma plataforma? Porque toda plataforma, ela tem um propósito: lançar. E quando eu entrei aqui, amados, eu pensava que era o cheiro de um perfume, mas não era. Fui lá de trás, aqui, e vim para o lado de cá pensando, disse, não, vou fugir dos cenários da parte daqui do local, para ver se é algo meu, algum perfume, mas não é. Um cheiro de vinho novo. Não sei se você vai aguentar, mas muita gente vai ficar embriagada. Ei. Não sei, acho que alguns aqui já tiveram contato com bebida alcoólica. Você nunca provou a bebida que você vai provar nessa tarde. Quem sabe você já pode ter provado alguma droga porque deixou você muito louco. Mas eu vou te dizer, o que você vai provar, querido, não chega perto do que você provou. Mas vou mais longe. Não só chega perto, mas é algo que não vai te deixar depois viciado de uma forma para cumprir princípios da carne, mas para que você cada dia mais mergulhe no Espírito. Aleluia. Gênesis capítulo de número 2. O versículo de número 7. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou, diga assim comigo, soprou, aleluias, em suas narinas, e o fôlego de vida foi liberado. E assim, após o sopro, o homem foi feito, o quê? Diga assim, alma vivente. Amados, quero falar um pouco sobre o mover do Espírito em nós. Alguns irmãos estão interpretando as Escrituras conforme as suas inexperiências. Pessoas que não conseguiram alcançar algum nível de busca, preferem inverter as Escrituras. E alguns, pelo fato de ter caído em pecado, estão achando que o que sentiram algum dia era só uma emoção. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa tarde. O Espírito Santo não é uma emoção. O Espírito Santo, ele não é alguém que a gente só lembra porque a gente está em aflito. Mas o Espírito Santo, ele é Deus. E melhor, habita dentro de mim e dentro de você. Amados, eu queria chamar a sua atenção porque quem sabe você ainda não percebeu o privilégio
que você tem. Toda a antiga aliança e até os evangelhos, eles não provaram do que eu e você provamos hoje. A atuação do Espírito, irmãos, nunca foi dada como é dada nos dias de hoje. O Espírito Santo, ele nunca vinha para entrar em todas as pessoas, tinha uma escala de pessoas específicas. Mas aprove a Deus, quando ele projetou todo o sistema para que eu e você viesse a essa terra, que no tempo propício, eu e você, irmãos, nós não iríamos mais, como a antiga aliança, ter só uma ação do Espírito sobre nós, mas hoje, uma atuação dentro. E quem sabe ainda, pessoas não percebem. Eu queria sentir o Espírito, mas o Espírito, ele já habita dentro de mim e dentro de você. Tem uma canção que diz que ele é mais real do que o ar em meus pulmões. Ele é mais real do que a pele em meus ossos. Ele está mais perto do que a pele em meus ossos. Irmãos, o que é que está mais perto do que a pele em seus ossos? Quando Deus projetou o homem, queridos, enquanto não teve um sopro de vida, ele só era um boneco de barro. E tudo que está escrito, irmãos, tem um propósito. O homem sem Deus, ele só é um boneco de barro. Ele só é alguém que está andando, mas não está vivendo. Não sei bem o nome, a gente chama de zumbi, mas é uma série, é The Walking. Todo mundo sabe, rapaz. Você vê aquele povo andando feito um zumbi, e não tem coordenação, eles têm uma gana de fazer algo que o instinto está direcionando eles. Irmãos, a geração que está aí fora hoje, é uma geração que não faz mais aquilo que eles querem. A liberdade que as pessoas pensam que tem é uma escravidão, porque, queridos, até o dia que eu entreguei a vida para Jesus, eu pensava que eu era livre. Mas um dia, uma pessoa perguntou para mim: você faz o que você quer? Eu disse: faço. Eu disse: não faz. Eu disse: como é que você sabe? Eu faço tudo o que eu quero, rapaz. Ele disse: eu duvido. Se tu gosta de beber, eu digo: oxe, bebo. Se eu duvido tu passar um mês sem beber. A bebida te controla. Se controla não. Ele disse: pô, bora fazer uma aposta. Isso era uma irmã que estava me evangelizando. Bora fazer uma aposta. Duvido tu passar um mês sem beber. Sabe, irmãos, naquela hora iniciou um processo de Deus começar a encurtar a minha história de tanta devassidão no mundo, me arrastando para viver o melhor dessa vida. Essa irmã fez esse desafio comigo, e eu disse: eu vou provar para ela que quem manda em mim sou eu. Mas eu não sabia que eu era guiado pelo Espírito das Trevas. Quem sabe você pensa que faz o que você quer. Mas, irmãos, ou servimos a Deus, ou não servimos. E alguém vai ser o seu Senhor. E, infelizmente, não tem como a gente ficar em cima do muro. Já diria um bom contador de histórias, que normalmente o muro, o dono, ainda continua sendo o diabo. Passei 2 semanas sem beber. Na terceira, parecia que ia morrer. Aquilo me incomodava. Ia jogar bola, quando terminava, menino, bora tomar uma cerveja. Eu: não vou não. Mas no coração, batendo forte, eu vou ter que tomar cerveja. Até que na terceira semana, eu disse: aquela irmã não está vendo mesmo. Se ela estivesse aqui perto, ela ia ver eu bebendo, né? Ela não está vendo, eu vou beber. A gente foi para um jogo,
num lugar onde é muito perigoso e é bem distante para chegar lá, um canto bem, né, deserto. Era um torneio. Aí tomou uma cervejinha lá escondido, terminou. Quando foi no outro dia, eu estava com meus amigos sentados na rua de casa. Aí essa irmã veio, passou por mim. Irmãos, eu não sei como é que foi aquilo. Só o olhar daquela irmã me denunciou, dizendo assim: você bebeu, não foi? Irmão, ela não falou nada para mim. Simplesmente, ela passou e fez assim. Olhou para mim e fez. E foi embora. Aquilo me corroeu por dentro. Eu disse: será que ela sabe que eu bebi? Meu irmão, num lugar distante, deserto, só tinha gente e algumas pessoas que nem conhecem ela. Quando foi na semana, ela disse: e aí? Conseguiu cumprir a promessa? Irmãos, eu não consegui, pela primeira vez na minha vida, mentir. Eu disse para ela: olha, irmã, eu mando em mim mesmo, mas eu bebi porque estava com vontade. Ela disse: está vendo? Você não consegue ser livre. Você sempre é dependente de alguém. Sabe, queridos, daquele dia em diante, eu criei uma revolta. Eu disse: mais nunca a bebida, prostituição vai me controlar. A partir de hoje, eu quero servir a Deus. E eu quero que o Espírito Santo controle a minha vida. Eu não sei como é que você chegou aqui, de sexta-feira para trás, como é que estava a sua vida. Mas faça um desafio com Deus. E diga: mais nunca eu quero voltar ao que eu ser, o que eu era. Mas pastor, já era bênção. Amém. Mas que você não volte a ser só bênção, mas seja 100 vezes mais melhor do que você era. E queridos, falar sobre a obra do Espírito Santo é algo que nós poderíamos passar aqui uma vigília, mas eu queria tocar em alguns assuntos específicos. O Espírito Santo, irmãos, ele não é alguém. A gente normalmente fala até na reza, né, quando a gente era católico ou quando a gente servia em outras religiões, a nossa reza ou nossa oração, muitas vezes a gente coloca o Espírito Santo em uma colocação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse uma pessoa de terceira qualidade, como se o Espírito Santo não fosse o próprio Deus, como se ele fosse um ser inferior a Deus e a Jesus. E eu quero te dizer, queridos, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, ele não é um ser inferior, ele é o mesmo Deus, os três são um. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, não tem como distinguir ou fazer uma separação, dizer que um tem mais poder, outro tem menos e outro não, irmãos. O poder dos três é a mesma coisa. Só que os três têm atuações específicas. Se a gente esses dias, né, fazendo um quiz bíblico, eu quero ver se tem algum jovem ou homem e mulher aqui essa tarde, né, que gosta de quiz. A gente brincando lá no seminário esses dias, a gente conversando, disse: rapaz, qual foi o primeiro esporte relatado na Bíblia? Futebol? Em qual versículo você baseia? Tem não, né? Amém. Mas é futebol. Amém. Alguém mais se habilita aí? Qual o primeiro esporte? Qual? Arena de gladiador? Não. A outra pessoa aí, uma outra pessoa. Pescaria.
qual é, irmão? Corrida. Qual versículo? Assim, pastor, acho que tal versículo a gente baseia esse esporte. Esconde, esconde. Não é esporte não, meu irmão, isso é uma brincadeira. Oi? Arco e flecha, né? Ou lançar alguma coisa. Rapaz, ninguém chegou perto. Seria o quê? Corrida. Não, o primeiro da Bíblia. Filipenses já está já. E aí, quem mais? Curiosidade. Maratona. Mas já é também já no finalzinho. Vocês vão. Abraão, amém, mano. Mas chegou perto. O primeiro esporte da Bíblia. Vocês vão ficar boquiabertos. Surf. Uau, pastor. Por quê? Abra comigo aí, Gênesis. Isso é só para descontrair, viu, irmão? Ainda estou entrando na palavra. Uau! Ei, o Espírito de Deus fazia o quê, irmão? Ei, querido, esse Espírito Santo, ele é muito louco. Ele pairava sobre as águas. Irmão, eu não consigo ver o Espírito Santo num pedacinho de madeira pairando sobre as águas, não, irmão. Numa prancha muito boa. Muito louco. Sabe por quê? Ei, queridos, o Espírito Santo não veio para entrar em você, para fazer você ser mais um crente, mas ele veio entrar em você, queridos, para transformar a tua história, a tua vida e todos que estão perto de você. Ei, queridos, sabe por que eu tenho convicção disso? Porque o Espírito Santo, ele não pode ser inferior à ação do demônio. Porque, queridos, quando eu vejo um ser guiado pelo Espírito das trevas, ele faz arruaça, ele briga, ele destrói tudo. Aí eu digo, e por que o Espírito Santo tem que ser menor? E por que o Espírito Santo tem que ser parado? E por que o Espírito Santo tem que ficar calado? Ei, ele fala, ele atua, ele está nos nossos dias, ei, querido, preparando uma geração. Aleluia. Só que o problema, irmãos, que ultimamente estão tentando calar a voz do Espírito. Tentando, irmãos, engodar a igreja, para que a igreja não viva esse poder, essa graça, essa unção que foi liberada. Mas você vai sair com tudo aquilo que Ele tem para a tua vida esses dias. Aleluia, essa tarde, irmãos, aquilo que o Espírito Santo vai fazer, eu tenho certeza, eu creio, assim como eu tenho promessas, eu creio, irmãos, que nós vamos nos encontrar em outros lugares, vamos estar dividindo púlpitos, vamos estar dividindo, irmãos, locais de evangelismo. Você vai me encontrar e vai dizer, pastor, naquele dia, uma palavra foi liberada. Oh, chacatarabaçou. Ei. Só que o problema, irmãos, que o Espírito Santo, ele não é parado. Diga assim comigo, o Espírito Santo, ele se move. Desde a criação, você não vai ver o Espírito Santo parado. O problema é que tentaram esses dias, irmãos, e por muitos tempos, calar ele, mas eu quero te dizer, não vai conseguir. Porque eu creio, irmãos, enquanto estiver eventos como esse, igrejas que têm a confiança de continuar falando dessa palavra, ei, queridos, é um direito de quem não quiser ter o mover. Mas, irmãos, eu não vim para Jesus para ser pacato. Eu não vim para Jesus para ficar por trás das malhadas. Ei, eu não vim para Jesus para continuar sendo a mesma coisa. Ei, é melhor, é maior. Aleluia. Vá comigo lá para João. Vamos entrar agora na pregação. Diga assim comigo, sem fundamentos não tem como construir nada. Então vamos colocar alguns fundamentos
João capítulo de número 7. Irmãos, seja guiado pelo Espírito Santo. Não aceite nada menor do que isso. E vou te dizer, se o Espírito Santo disser para você, fique calado, amém. Mas eu tenho certeza que ele não é sempre dizendo, fique calado. Tem hora que ele diz, abre a tua boca. E o que, Senhor? Que eu vou te encher e você vai falar. Ei, irmãos, tem alguém aqui? Bora fazer o Ibope agora, né? Torcida do Náutico. Sempre é assim, sempre. É o quê? Náutico, é? Amém, irmão. Deus te abençoe nessa tua batalha. Sempre é assim, vê. Torcida do Santa. Uau. Não vou nem olhar para eu não ficar muito alegre. Torcida do Esporte aí. Uau! Ei! E pastor é a gente que não torce para o esporte. Amém? Escute. Normalmente, quando eu estava ainda lá no mundão, eu entrava nas estações de metrô, e se eu visse a turma caladinha, eu ficava inquieto. Teve um dia que eu não aguentei, e subindo ali aquela rampa, eu olhei para trás, todo mundo calado, parado, eu disse, espera aí. Pelo esporte nada, turma, tudo. Irmãos, a estação estava tranquila. Quando eu falei isso, daqui a pouco começou a cantar um hino, cantar dois, aquela fusaca. Aí eu disse, esse negócio é bom. No outro jogo, de novo. Aí, quando eu me converti, o diabo fez o quê? Fica quietinho. Senta aí na tua cadeira. Tinha um irmão lá na igreja, que ele era, não sei se em toda igreja tem, né? Mas normalmente tem. Aquele irmão, o irmão agitador. Tá todo mundo quietinho, daqui a pouco ele lá atrás. Glória a Deus! Aleluia! E toma depois dele, aí eu digo, rapaz, vou ficar quieto não, vou também. Quando ele, glória! Você quer me assustar, meu irmão? Vou assustar você também. Mas eu entendi que depois que eu me converti, veio um espírito de intimidação. Ficar quieto, calado. Mas graças a Deus, fui para o encontro feito vocês no dia assim. E Deus usou um irmão lá e disse, a ousadia que tu tinha ainda permanece. Porque essa ousadia não é para as coisas do mundo. Essa ousadia é para o meu reino. E eu não entendi ainda, irmãos. Olha, até a amnésia o diabo deu. E ele disse, eu vejo você subindo estações e gritando para uma multidão atrás. Mas Deus manda eu te dizer, você vai deixar de gritar para a multidão de um time e vai torcer para o leão da tribo de Judá. Irmãos, eu me lembrei a cena. Quando eu subia e cantava casar, depois eu disse, Jesus, essa história vai mudar. Irmãos, depois desse encontro, mais nunca eu parei de ministrar. E até hoje eu entendo que eu sou um agitador, aonde eu toco em você através da unção e você nunca mais consegue ser o mesmo. Mas porque sou eu, é você, pastor? Não, é aquele que habita dentro de mim e de você. João capítulo 7, vamos correr um pouquinho que eu quero colocar alguns fundamentos. João capítulo 7, o versículo de número 37. Diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba.
Versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios, diga assim comigo, rios. Aleluia. E ele diz, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber, e os que crescem nele, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por intermédio de Jesus, não ter sido ainda glorificado. Irmãos, a promessa que havia em Jesus dizendo, olha, dentro de vocês vai fluir rios de água viva. Só que, queridos, nós precisamos entender como é que esses rios fluem, como é que é essa promessa de fluir rios em nós. Porque, irmãos, não entenda que o Espírito Santo, algumas canções que nós cantamos, precisamos recorrigir essas canções, irmãos. Tinha uma canção que a gente cantava, eu parei de cantar. Espírito vem. Não, o Espírito está aqui. Eu quero viver algo novo. Toca em mim. Não, ele já está aí, ele já está movendo, ele já está transformando. Ei, ele não vai vir, ele já está. Eu tinha uma ideia de quando eu chegava na igreja, uma irmã dizia assim, olha, quando você chegou aqui, o Espírito Santo já estava. Eu digo, então quando eu vim, ele não estava comigo. Porque se ele já estava aqui, só que eu não entendia, irmão. O Espírito Santo é Deus? Sim ou não? Quais são os três principais atributos de Deus? Onisciência, onipotência e o quê? Onipresença. E eu não entendia isso. De fato, quando ela dizia, quando você chegou, o Espírito Santo já estava aqui. Não é porque ele não estava em mim, é porque ele é onipresente. A sua presença está em todo lugar. Então entenda, nós precisamos entender como é que esses rios vão fluir. Irmãos, eu tenho plena certeza que o fluir do Espírito, queridos, vem através do entendimento, não é emoção, não é coisas que a gente agora se arrepia só, não. Irmão, olha, quem gosta de mergulhar no Espírito sou eu. Mas tem coisa que muitas vezes termina o culto e a gente sai só emocionado. Eu quero que você não saia daqui desse lugar só com emoções. A emoção tem que estar aí porque você é de carne e osso. Mas também que você saia fundamentado, crendo que nada vai abalar o que está chegando no teu coração. Essas palavras que estão fluindo, irmãos, não tem invenção do inferno ou teologia que tenta desconstruir a realidade do Espírito em você. Aleluia! Eu não vou tocar porque nós temos várias denominações aqui, cada um respeite, eu respeito a sua linha. Mas, irmãos, eu prefiro ficar com a que Cristo deixou. Jesus disse que dentro de nós fluiriam rios de água viva. Nós lemos lá em Gênesis que o próprio Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida. E é interessante que assim como foi em Gênesis, nós acabamos de ler aqui que o rio que vai fluir em nós são rios de água viva, ou seja, que produz vida. Diga assim comigo, a revelação das Escrituras, diga assim, é progressiva. Amém? Tem gente que pega um texto da antiga aliança e baseia tudo sobre o cristianismo. Cuidado. Ou pega um texto só do Novo Testamento. A Bíblia, ela não é partida, ela se completa. E vou mais longe. Existe um ensino marxista hoje, existe uma influência comunista no nosso meio, querendo paralisar o fluir do Espírito no meio da igreja, querendo teologizar os cultos, tornar cultos enrijecidos, cultos só no raciocínio. Irmãos, em Romanos capítulo 12, a Bíblia diz que nós também precisamos servir a Deus um culto racional, mas ela não diz que todo culto tem que ser racional.
porque é a hora da gente dar uma chapada no espírito também. Dá uma mergulhada. Depois vem a palavra, você é fundamentado, mas na hora de fluir, irmão, vamos fluir. Não entra nessa ideia que todo culto tem que ser racional. Eu não posso emocionar no culto. Eu não posso mover no espírito porque o culto é racional. Ei, existe a parte racional, existe a parte no espírito. E outra, a parte no espírito não te tira a racionalidade. Eu estava conversando com um espírita. Ele nem sabia que eu era crente. Quando eu ia falar que era crente, o Espírito Santo disse: fique calado. Eu vou lhe revelar coisas do reino das trevas que você nunca teve acesso, mas você vai aprender agora. E a pessoa dizendo para mim que enquanto uma entidade maligna possui ela perde os sentidos. Ela não se lembra onde está, ela não sabe o que está fazendo. Aí até falei brincando, né? Se você visita outras casas de umbanda, tal, ele disse: não vou, tu é louco. Disse, por quê? Porque só na casa do meu pai, que ele chamava, né, o pai dele lá, que eu posso ter liberdade de manifestar. Porque eu sei que lá ninguém vai fazer nada comigo. Mas se eu for para outra casa, eles podem fazer alguma coisa que eu não sei. Pode fazer algum sacrifício comigo, alguma coisa, alguma marca, e eu não vou saber. Eu disse: mas como assim? Você, enquanto está manifestado, você não tem consciência? Ele disse: o Espírito que manifesta em mim, ele me tira a consciência e quem aparece é ele. Uau! Interessante. E quando ele desceu do carro, o Espírito Santo disse para mim: eu não sou o Espírito que tira a tua consciência. Você tem que provar da minha presença consciente. A ação do inferno é engano. Para pensar. Eu não posso ir para a igreja do meu irmão, porque se eu entrar no Espírito Santo lá, ninguém vai saber. Eu vou fazer uma bagunça lá e ninguém vai... A gente pode ir para a presbiteriana, para batista, assembleia, e o Espírito Santo, ele é o mesmo. Ele não muda, porque aqui tem uma placa X, ali tem uma placa Y, não. O Espírito Santo, ele é o mesmo em todas. Irmãos, vamos dar privilégio a esse Espírito que habita em nós. Abra comigo aí em Marcos, capítulo de número 16. Marcos 16. Aqui são algumas promessas e algumas direções que Jesus deu aos seus discípulos. Eu queria que você estivesse atento a essas direções. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz assim: e disse-lhe, Marcos 16, 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será o que, irmãos? Mas quem não crê será condenado. E estes sinais, aleluia, seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão o que, irmãos? Amém? Pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão, aleluia, escute, Jesus ressuscita e libera uma promessa, diz: ei, vocês vão por todo mundo pregando o evangelho, e vocês vão falar em novas línguas. Eu queria entrar numa questão, mas eu acho que o exemplo que eu vou te dar agora, não vai ser necessário eu entrar nessa questão, e você vai compreender claramente. Eu trabalhei numa empresa que a gente lidava muito com dinheiro, e trimestral, ou se não me falha a memória, semestralmente, a gente fazia um curso num banco.
ia para um banco que tem uma unidade de treinamento, e a gente fazia um treinamento a aprender, identificar cédulas. Irmãos, todo o tempo que a gente foi para esse curso, o nosso relacionamento de aprender a identificar cédulas sempre foi com cédulas verdadeiras. Cédulas que eram praticadas ou produzidas pelo Banco Central. Só que teve um dia que uma pessoa no grupo disse assim: olha, eu acharia interessante vocês colocar uma cédula falsa no treinamento para a gente aprender como é que é a falsificação da cédula. E eu achei interessante a exposição do rapaz que estava dando um curso. Ele disse assim: olha, a nossa intenção aqui é treinar vocês tanto, apresentando o que é verdadeiro, que quando aparecer o falso, vocês vão identificar rapidamente. Irmãos, aquela palavra até hoje está no meu espírito. Não adianta você se preocupar em estar buscando o que não é a verdade. Irmãos, se especialize em aprender a verdade. Se especialize em aprender o que está escrito e o que está revelado. Irmãos, não precisa o que é falso, não. Porque se você aprender o que é verdadeiro, o falso vai ser claramente identificado. Aleluia. Então, irmãos, eu acho que com esse exemplo eu não ia entrar em uma linha aqui, mas eu acho melhor não entrar porque é perca de tempo. Eu quero te apresentar só o que é verdadeiro, aquilo que de fato funciona e aquilo que de fato, irmãos, foi para essa estação, para esta igreja, a qual nós estamos constituindo, irmãos, esse tempo para que pessoas sejam alcançadas. Abra comigo ainda João, capítulo de número 20. João, capítulo 20. Aleluia. Quem for abrindo, diga: eu sou crente. E quem não abrir, diga: eu também. João, capítulo 20. Versículo 19. Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas aonde os discípulos estavam com medo dos judeus que se tinham ajuntado, de forma que chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. De sorte que os seus discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, ele fez o que, irmãos? Diga assim comigo: soprou. Irmãos, percebe que esse sopro aparece na criação, Cristo agora novamente. E ele soprou sobre eles. Só que, irmãos, escuta aqui, olha aqui para mim. A versão aqui, soprar sobre, no grego, quer dizer não sobre, mas dentro. Porque, irmãos, a palavra sobre quer dizer como se fosse ter um balão. Quando você vai encher o balão, você não sopra sobre o balão, você sopra no balão. Então,
A tradução no grego quer dizer que quando Jesus sopra neles, ele não soprou sobre a cabeça, ele não soprou ao redor deles, mas aquele sopro foi o sopro do Espírito, que quando ele sopra, o Espírito entrou dentro deles. Oh, aleluia. É interessante que a criação e agora tem uma conexão, escute. Quando Cristo ressuscita e vem agora diante dos discípulos, naquela reunião, irmãos, quando ele sopra, ele está lembrando, ei, assim como foi lá no começo, na criação, eu estou reconstruindo a casa, soprando dentro dela, dizendo, ei, tem que ser do mesmo jeito, tem que ter a mesma estrutura, aleluia, aleluia. Versículo 25. Pula aí para o versículo 25. João capítulo 20, versículo 25. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi os sinais dos seus cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar aonde os cravos foram postos no lado, de maneira nenhuma crerei. Diga assim comigo: é o direito de cada um crer ou não crer. Amém, irmãos? Escuta o que eu vou te dizer. Ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas, é para quem crê. Não tem nada a ver com salvação. Posso ouvir um amém? Não misture. Pastor, se eu não falo em outras línguas, eu não estou salvo. Não, está salvo. Só que, irmãos, eu não consigo ser mais o mesmo se não tiver o Espírito movendo dessa forma em mim. E, queridos, eu não consigo, irmãos, ver uma herança e não possuí-la. Sabe, queridos, a ação do Espírito em mim e você é uma herança deixada pelo próprio Deus, para que eu e você usufrua dessa herança. Irmãos, é um direito seu, ter um dinheiro lá guardado do seu pai, da sua mãe, que Deus o livre, partiu, é sua herança, mas você que deseja ou não usufruir dessa herança. E a atuação do Espírito, irmãos, no agir e no falar em outras línguas, é um direito. Cabe a você possuí-lo ou não. Mas eu creio que até o final você vai ver qual a importância de possuir essa herança. João capítulo 14. Abra comigo aí, está em João já, vai lá para o capítulo 14. Amém, irmão? Estou colocando alguns fundamentos para que você entenda a progressão ou a construção das Escrituras. João 14, versículo 16. É uma promessa do Espírito Santo em nós. E ele diz aqui: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco no dia do culto. Amém. Diga assim: o Espírito Santo não está em mim para um evento. Diga assim: o Espírito Santo está em mim. Diga assim: para sempre. Aleluia. E ele diz, irmãos, ele está em mim para sempre. Em mim e você. E eu quero que você entenda. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas, aleluia, vós o conheceis. Agora, por que nós conhecemos? Diga assim: porque Ele habita em mim. Aleluia. Ei, irmãos, não tem como ter o Espírito Santo habitando em nós e nós não conhecermos Ele. Muitas vezes, querido, eu vejo jovens lá na nossa igreja,
Pastor, eu queria falar com fulano, mas fulano não está me respondendo. Eu estava tão ansioso, tão querendo compartilhar algo. Eu disse, ei, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, que ele te ouve. Aleluia. Ei, queridos, ele não está ausente, ele não está como espírito para o evento, mas ele é o espírito que habita em mim e você para um propósito. Todo fundamento tem um propósito. A plataforma, ela lança foguetes. Alguém já andou aqui de helicóptero? Pastor, aí foi difícil, não foi? Amém, o irmão lá atrás salvou todo mundo. Irmãos, eu trabalhei no aeroporto. Eu tinha acesso à aterrissagem dos aviões. E a gente tinha alguns instrumentos para fazer aquele avião parar. E eu achei interessante que um sinal que a gente fazia para aquele avião fazia com que aquele avião pudesse tomar um curso errado e bater num hangar, em alguma coisa. E o Espírito Santo dizia para mim, meu filho, enquanto vocês não entenderem como proceder, no agir, no fluir do Espírito, vocês vão estar tateando como quem tenta querer algo, mas não consegue. E eu quero chamar a sua atenção, irmãos, há um fundamento, o Espírito Santo está em nós e mover em nós. O Espírito Santo não está em nós, se movendo em nós, simplesmente porque nós estamos na nova aliança. Não, irmãos, tem um propósito. Corra comigo aí rapidinho, 1 Coríntios capítulo 14. Aleluia. A gente está indo para o final dessa mensagem, amém, irmãos? Vai aquecendo a sua turbina aí, se preparando. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecida não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas, versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, consolação, e o que fala em línguas desconhecida edifica-se a si mesmo. Irmãos, alguém precisa ser edificado aí? Aleluia. Amém, irmãos? Diga assim, ser edificado. Diga assim, é uma necessidade. Amém? Irmãos, ninguém escolhe. Oh, não quero ser edificado não, irmão. É uma necessidade. Amém? Escute. Capítulo 14, versículo 12. Pule lá para o versículo 12, 14, 12. Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação. Agora ele vai mais longe. De que, irmãos? Da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa o que, irmãos? Interpretar. Porque, versículo 14, porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem. Diga assim, glória a Deus. Sabe, queridos, tem hora que coisas na nossa igreja são construídas que eu não consigo fazer oração de forma racional. Pastor, como é assim? Me explica. Enquanto muitas vezes a gente está ali orando na língua natural, Senhor, em nome de Jesus, faça tal. Irmão, parece que passa tempo e coisas não acontecem.
Pastor, é porque a oração não tem poder? Tem poder, mas irmãos, tem oração que são específicas para determinados propósitos. E teve dias, irmãos, depois dessas cheias, nossa igreja foi afetada com água dentro da igreja, o altar quebrou, teve muitos processos lá, alguns irmãos perderam todos os móveis, e Deus falando para mim, meu filho, pare de orar na sua língua natural. Amém. Sabe, queridos, a gente começou a orar, tempo, 1 hora, uma pessoa um dia me perguntou, pastor, qual o padrão de oração? Eu disse, o mesmo padrão que Jesus ensinou. Qual foi o padrão? Enquanto Jesus levava os discípulos para o monte orar, a Bíblia diz que ele deixava os discípulos num canto e partia para um local mais distante, e depois de quanto tempo ele voltava? Diga assim comigo, 1 hora. Então, o padrão, irmão, o mínimo de oração de necessário, 1 hora. Mas, pastor, orar, tem gente que diz, pastor, orar o que em 1 hora? Por isso que você precisa aprender a orar em outras línguas. Ei, Tiago diz, orai sem... Ei, querido, deixa eu te perguntar, o que é que você tem argumentos, coisas para orar, sem cessar, o tempo todo, na sua língua natural? Ei, queridos, com toda certeza, eu sou pastor de uma igreja, tem pessoas necessitadas, mas eu garanto a você, se eu passar 30 minutos no máximo, eu consigo orar por tudo que tem necessidade, na minha língua natural. Mas meia hora, irmão, dá para orar por tudo, por menino que está doente, por móvel, por coisa que está passando, tal. Meia hora, acabou. E agora? Outras línguas. Sabe por quê? Enquanto eu estou orando em outras línguas, a minha mente, irmãos, está começando a processar. Agora não é mais na minha força, mas é na força do Espírito. Aleluia. 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 Capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí tem gente que diz, para que eu vou orar? Olha, leia todas as escrituras. Capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Se eu oro em outras línguas, minha mente fica infrutífera. Olha o que ele diz. Agora, capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois? Eu vou orar com o Espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Aleluia. Pastor, me explica isso aí. Enquanto eu estou orando, eu estou concordando. Alguém já fez aqui a oração em concordância? Amém? Então, enquanto você está orando em outras línguas, e está ali naquele mistério com Deus, a sua mente está dizendo amém, assim seja, eu creio, já deu certo, Deus está na frente, ei, não vai dar errado, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. A sua mente está processando a vontade de Deus, e o seu espírito se comunicando com Deus o tempo inteiro. Aleluia. Pastor, por que eu preciso orar em outras línguas? Porque tem um padrão de homens que fizeram isso e nós precisamos copiar eles. Irmão, seja sincero. Você já ouviu falar de Paulo? Das Escrituras? Quem já ouviu falar de Paulo aí? Uau, se não tiver, irmão, acho que você não está lendo sua Bíblia, viu? Porque a maior parte da Bíblia, na Nova Aliança, é quase toda de Paulo. Versículo 18, pula lá para o versículo 18. Por que nós temos que orar em outras línguas? Porque eu prefiro pegar o padrão de quem faz. Amém? Versículo 18, dou graças ao meu Deus. Por quê? Por quê, irmão? Porque ele dá graças a Deus. Do que todos. Cara bom. Eu dou graças a Deus porque eu oro em outras línguas mais do que todos. Aqui, irmãos, é soberba, não. Ele dizendo, ei menino, bora orar em outras línguas, bora orar em outras línguas. Não perde tempo com WhatsApp, Instagram, fazendo um post. Não, ei irmão, vai investir teu tempo lá no secreto, orando em outras línguas. Aleluia. Uma pessoa um dia fez, pastor, tu posta muita pouca coisa, quase não posta. Olha, tu precisa postar mais. Uma pessoa disse, olha cara, eu vou fazer um evento, quer participar não, para tu aumentar os teus seguidores. Eu disse, ei querido, não estou atrás de seguidores, eu quero é seguir Jesus. Aleluia. Ei irmãos,
A oração em outras línguas, irmãos, não é uma escolha. Eu quero que você entenda, é uma necessidade para esses dias. Porque, irmãos, enquanto nós oramos em outras línguas, o Espírito nos vai colocar no lugar de concentração para não fazer ação da carne, mas para atender a direção do Espírito. Atos capítulo número 19. Estou indo para o final dessa mensagem, já estou terminando. Atos 19, versículo 3. Diz assim, eu vou ler para não perder tempo, irmãos. Perguntou-lhes então, aqui já é Paulo, em uma outra temporada já com outros discípulos, ele dizendo, olha, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Atos 19, 3. No batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles foram rebatizados, olha o que Paulo faz, versículo 6, e Paulo, impondo as mãos sobre eles, aleluia, veio sobre eles o Espírito Santo. E o que é que acontece, irmão, depois de colocar a mão sobre eles? Acontece o que, irmãos? E falavam línguas. E o que, irmãos? Profetizavam. Ei, irmãos, a profecia e as línguas andam juntas. Por quê, pastor? Enquanto você ora em outras línguas, o Espírito está te guiando para não falar besteira. Aleluia. Tem gente que diz, poxa, como eu queria ser igual a antes, né? Que antes vai lá e pá, já diz uma coisa que eu nem disse para ninguém. Ei, querido, não é ele não, é quem habita nele. Ei, querido, quando alguém chega para vocês, assim diz o Senhor, e você se surpreende, ei, não se surpreenda só com quem está falando, não. É como é que ele chegou para fazer isso, sabe por quê? Enquanto ele está orando em outras línguas, o Espírito está revelando aquilo que ninguém pode revelar. Ei, queridos, essa é a graça de se mover em oração em outras línguas. E vou te dizer, oração em outras línguas, irmãos, não tem nada a ver com o momento num culto, aonde eu me arrepio. E para. Tem a ver, irmãos, com um relacionamento. Seja sincero, quanto tempo? Se eu pegasse o seu celular agora não, porque você já está aqui desde ontem, mas quinta-feira, e fosse olhar lá nos aplicativos que são mais acessados e o tempo que foi acessado, será que a Bíblia está em qual lugar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? Irmãos, eu fiz um teste lá com jovens na igreja. Me deu o celular todo mundo. Para quê, pastor? Me deu o celular. Bota o celular aqui na mesa. Abra o celular aí. Desenvolvimento. Quais são os principais aplicativos que você acessa? Irmãos, TikTok, Instagram, Facebook, jogos, sei o que. A Bíblia fazia 5 a 6 dias o último acesso. Eu quero ser cheio do Espírito, eu quero me mover no Senhor, ei, queridos, você precisa se relacionar mais com essa palavra. Você precisa se mergulhar mais, não ficar só como alguns brincam, né? Na oração do peru, mas você começar a ir para um nível mais alto. Pastor, ainda não ora em outras línguas. Ei, se você deseja, essa tarde vai ser o momento para você começar a orar em outras línguas. Pastor, mas já fui batizado e agora não falo mais, porque eu escutei um dia que falar em outras línguas era idioma. Ei, irmãos, se você pegar todo o Novo Testamento, Paulo, onde chega, que tem uma versão de alguns aí, né, que Deus abençoe, que diz, não,
A oração em outras línguas, ou falar em outras línguas, era porque no Pentecoste, é engraçado, Paulo depois de 1 ano, ora por pessoas para falar em outras línguas. Depois de 7 anos, Paulo de novo, ora por outro grupo, porque aquele grupo ainda não falava em outras línguas. Ei, irmãos, todo o tempo Paulo está orando, Pedro estava na casa de Cornélio, daqui a pouco o Espírito Santo desce, todos começaram a falar em outras línguas. Ei! Não é um evento para um momento. Aleluia. É um evento até a volta de Cristo. Ei, queridos, e a Bíblia diz, ei, que quando eu oro em outras línguas, de fato, o meu espírito ora. Tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está para baixo, pastor, não sei nem o que orar agora. Ei, ora em outras línguas. Sabe por quê? Essa é a linguagem do reino espiritual. Quero encerrar. Você pode ficar de pé? Alguns podem dizer,